Prontos? Preparados? Então use a lógica, mais uma vez, junto comigo. Entenda. Todos nós sabemos que os discípulos aprenderam pessoalmente com Cristo, enquanto este esteve aqui nessa terra. Porém, após a morte de Jesus, os discípulos ocuparam o lugar do Mestre. Sim, pois estes agora representavam a pessoa de Cristo em sua ausência. Neste caso, veja bem, o apóstolo Paulo, por acaso ele aprendeu com os discípulos do Messias? Não. Mas por que exatamente o apóstolo Paulo não recorreu aos discípulos que representavam a pessoa de Cristo? Simples. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, onde o próprio apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Veja, porque em parte conhecemos, não era só ele. Todos os apóstolos conheciam em parte a verdade. Então, por que o apóstolo Paulo iria recorrer a alguém que não possuía o pleno conhecimento da verdade? Veja o que Jesus afirma no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13. Quando vir, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que ficou responsável de guiar o homem a toda a verdade. Por isso, o apóstolo Paulo não recorreu aos discípulos para aprender com homens. Porque, segundo o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12, diz: porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinada, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Paulo não aprendeu com homens, e sim com o Espírito. Por quê? Simples, veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Nele, em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Toda a sabedoria e todo o conhecimento estão ocultos na pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo é o Espírito Santo, o Consolador. Este agora representa Cristo, na ausência da pessoa de Jesus. Então, Paulo recorreu ao Espírito Santo, porque este tem o pleno conhecimento da verdade consigo. Já quanto aos apóstolos, eles em parte conheciam, em parte profetizavam. Entenda, quando Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Mas enquanto não vem o Espírito da verdade, aí as pessoas aprendem com os homens. Por isso que existe o sistema religioso, manipulando as pessoas, porque aquele que não possui o Espírito é guiado por outros homens. Mas uma vez que a pessoa nasce do Espírito, que ela recebe o Espírito do alto, este Espírito passa a guiar essa pessoa a toda a verdade. Desta forma, é o que aconteceu com Paulo. Paulo não foi a ter com os apóstolos a aprender com homens, porque ele havia recebido o Espírito da verdade naquela geração. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, onde diz: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. É o Espírito que trazia a revelação do Pai, não homens. Os discípulos não possuíam pleno conhecimento da verdade, assim como o apóstolo Paulo também não. Então, se você quer chegar ao pleno conhecimento da verdade, como Jesus citou, é necessário que você venha a nascer do Espírito. Então, este Espírito virá a você. E este Espírito irá te guiar a toda a verdade. Entenda? Não adianta recorrer às Escrituras para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Como o próprio Paulo disse, o pleno conhecimento da verdade não estava com Pedro e com os outros discípulos. Muito menos com o próprio apóstolo Paulo, que disse que conhecia parte da verdade. Neste caso, as Escrituras, elas são um livro de história, que nos narram a história dos profetas, que narram a história dos apóstolos, porém não revelam aquilo que está oculto no Espírito. Por isso, cabe a você nascer do Espírito, para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Acho que é mais do que suficiente para fazer você entender que as Escrituras Sagradas não podem te revelar o pleno conhecimento da verdade, porque isto ficou sobre a responsabilidade do Espírito. É necessário se nascer do Espírito para chegar ao pleno conhecimento da verdade.
porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Bom, para encerrar, veja, vamos recapitular. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo que está contido nas Escrituras é parte da verdade. Por isso que o apóstolo Paulo cita no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, como eu citei anteriormente. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. É o Espírito que guia o homem a toda a verdade. Por isso, o apóstolo Paulo não recorreu aos discípulos do Messias. Se você ficar dependente dos evangelhos de Jesus, você não chegará ao pleno conhecimento da verdade. Foi este o motivo que fez com que Paulo não dependesse dos discípulos, porque estes não possuíam pleno conhecimento da verdade, apesar de estar representando Cristo aqui na terra. Dessa mesma maneira, você não pode ficar dependendo do apóstolo Paulo, dos seus evangelhos, da sua doutrina, das suas epístolas, para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque Paulo, ele diz que em parte ele conhecia e em parte ele profetizava. Tudo que foi registrado nas Escrituras é parte do conhecimento. E, por certo, que Cristo quer que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Neste caso, você não pode ficar dependendo do sistema religioso para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque homens podem lhe ensinar o que está contido nas Escrituras, o que foi revelado nas Escrituras. Porém, aquilo que ficou sob a responsabilidade do Espírito, somente o Espírito poderá trazer à luz ao entendimento do que está oculto. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.